Fala, Blaugranas! Matheus Norman aqui para mais um vídeo no canal do Blaugrana Brasileiro, dando início à nossa cobertura pré-El Clássico. É um jogo especial, não adianta negar. Tem torcedor do Barcelona e do Real Madrid que finge que esse jogo não é diferente dos outros, mas se você sente isso, tá torcendo errado. É óbvio que é uma partida que chama muito mais atenção, que gera muito mais expectativa, que tem uma conotação especial e por isso merece uma cobertura que também seja especial, que também atenda às expectativas do torcedor. Essa primeira partida que vai acontecer na temporada, são sempre no mínimo duas. Turno e retorno do Campeonato Espanhol. Mas também pode acontecer na Supercopa, pode acontecer na Copa do Rei, pode acontecer em Liga dos Campeões, mas duas são garantidas. A primeira vai ser no Bernabéu, por La Liga, turno do Campeonato Espanhol. No momento, o Real Madrid é líder de La Liga, o Barcelona com uma vitória fora de casa, como já fez na temporada passada, assume a liderança, mas mesmo que as pontuações não fossem tão próximas, você sabe, o mundo inteiro ia parar para assistir esse jogo. Então, a gente vai parar tudo que está fazendo aqui na produção de conteúdo e vai focar 100% no clássico. Esse primeiro vídeo é voltado para a situação física das duas equipes. A gente vai ter vários outros vídeos fazendo uma análise tática, uma análise técnica, quem chega melhor para o confronto, comparação X1 dos jogadores. Só que esse primeiro vídeo é abordando a situação física das duas equipes. Muitos jogadores que já se confirmou não estarão à disposição dos técnicos e muitos outros que são dúvida para o clássico, tirando um pouco do brilho do embate. Mas antes da gente ir para as informações, aquele lembrete, você sabe que é importante. Curte o vídeo, se inscreve no canal, hypa. Fazendo tudo isso, você me ajuda a continuar crescendo e a levar um conteúdo cada vez melhor para blaugranas espalhados pelo mundo inteiro. Já chegamos aos 10 mil, bora buscar 15 antes do fim do ano? Com a sua ajuda, a gente consegue. Já curtiu, se inscreveu, hypou? Então vamos lá. Você me deu o seu engajamento? Deixa eu te devolver entretenimento. E nessa de entretenimento, a gente, na verdade, vem trazer informações que tem muito torcedor do Real Madrid que me acompanha, porque não tem ninguém fazendo um conteúdo tão profundo sobre futebol espanhol quanto eu, né? Ainda que eu produza especificamente pro torcedor blaugrana, pro torcedor do Barça, até os torcedores das outras equipes acabam assistindo, acabam acompanhando, porque querem saber um pouco mais de detalhes sobre a competição. E não tem ninguém fazendo um conteúdo com tanta profundidade, seja de maneira independente ou ligado a alguma emissora, de forma que acaba que é um vídeo que vai preocupar você, torcedor do Real Madrid, que está me acompanhando aí, e também vai preocupar principalmente o torcedor do Barcelona, que também está me acompanhando, esse com mais afinco, esse em maior proporção. Vamos começar falando dos jogadores que estão... Eu vou fazer uma alternância entre um e outro, tá? Tô até organizando aqui melhor as informações. Eu vou fazer uma alternância entre um e outro. Eu não vou elencar só os jogadores do Real Madrid e depois só os jogadores do Barcelona. Eu vou elencar por situação física. Ou seja, vamos começar com os jogadores que já estão com certeza descartados. Não jogarão em hipótese alguma, as equipes já soltaram ali comunicados oficiais nessa direção. No caso do Barcelona, tem mais jogadores descartados com certeza. No caso do Real Madrid, tem mais jogadores em dúvida ou retornando agora de lesão, chegando sem condições físicas de performar 100%. São Lewandowski, Ter Stegen, Gavi, Dani Olmo e Joan Garcia. 5 desfalques garantidos para o Barcelona na partida contra o Real Madrid desse fim de semana. No caso do Real Madrid, jogadores garantidos que não estarão à disposição do Xabi Alonso, somente o Rüdiger. Então, no quesito jogadores garantidos, o Barcelona está goleando... Perdão, garantidos fora, né? No quesito jogadores confirmados como desfalque, o Barcelona está goleando. É 5-1 para nós. Começamos bem, hein? É só seguir aí nesse tic-tac, nesse flic-flaca. Já tá 5-1 para nós. 5 jogadores do Barça que não estarão à disposição com certeza e um do Real Madrid, que é o Rüdiger. Agora, no quesito jogadores que ainda não treinaram com normalidade e provavelmente não estarão à disposição, o Real Madrid tem vantagem, entre aspas, né?
O Real Madrid tem o Alaba, o Real Madrid tem o Alexander-Arnold e o Real Madrid tem o Dani Carvajal. São 3 jogadores que ainda não treinaram com o grupo, mesmo às vésperas do Clássico, que vai acontecer daqui a 3 dias. Pode ser que daqui até lá eles retornem à dinâmica da equipe, pode ser que eles apareçam, que eles estejam à disposição, mas muito dificilmente eles terão minutagem, salvo uma emergência. Vai ser mais ou menos como foi o Ferran contra o Olympiacos, você lembra? O Ferran foi relacionado, ele estava à disposição do Hansi Flick, mas como o jogo não pediu um jogador da sua característica, porque ninguém se lesionou, porque o resultado, enfim, não pedia isso, ele ficou ali no banco mesmo descansando, porque claramente não tinha condições de contribuir, só em um caso emergencial. Então, quem está nessa situação no Real Madrid são Arnold, Alaba e Carvajal. No caso do Barcelona não tem ninguém. No caso do Barcelona, ou o jogador está confirmado que vai para o Clássico, ou está confirmado que não vai. Em melhor e em pior condição física, mas ou vai ou não vai. O Real Madrid tem essas 3 dúvidas. Será que vai? Arnold, Carvajal e Alaba? A gente indo aí pro quesito jogadores que estarão com certeza à disposição, salvo algum tipo de surpresa aí nos próximos dias, mas não estarão na sua melhor condição física, estão no lado do Real Madrid, Ceballos e Raisen. E no caso do Barcelona, o Rafinha. O Rafinha já fez 2 treinamentos completos, vai estar à disposição do Hansi Flick, mas para jogar 90 minutos é um pouco mais complicado, porque agora que ele está retornando à dinâmica da equipe. No caso do Real Madrid, o Raisen e o Ceballos ainda não fizeram nenhum treinamento completo. No entanto, as lesões que eles tiveram são lesões simples. Eles não precisam de uma semana completa treinando para poder estar à disposição do jogo. Se eles retornarem amanhã, e a previsão é que isso aconteça, até domingo eles vão estar em condições de estarem relacionados para a partida, embora não necessariamente para jogar 90 minutos. E aí tem 2 jogadores que estão dando susto nas suas equipes, mas que muito provavelmente estarão à disposição para a partida porque não tem nenhuma situação muito significativa. No caso do Real Madrid, o Asensio saiu lesionado nos últimos minutos da partida contra a Juventus. O diagnóstico é que não é lesão, é só uma sobrecarga e que contra o Barcelona ele vai estar à disposição até para sair no time titular. Eu coloco um asterisco nessa informação, não sou eu que estou trazendo essa informação, são os jornais de Madrid. E nós já vimos tanto o Clube da Capital quanto o Barcelona soltar esse negócio de sobrecarga e no final das contas o jogador ele não está à disposição por uma semana e meia, né? Então esse negócio de sobrecarga sempre é um pouco nebuloso, tem uma névoa em cima aí desse negócio de sobrecarga. Mas a notícia oficial é que o Asensio não tem lesão, tem sobrecarga, vai para o Clássico. E no caso do Barcelona, quem hoje não conseguiu terminar o treino foi o De Jong. Aí o torcedor fica maluco. Caramba, mas logo o De Jong? Os caras perdem o Asensio? Que mais ou menos? A gente perde logo o De Jong, que é craque de bola? Que isso? Não tá proporcional. Só que aí eu peço tranquilidade pro torcedor. Foi uma indisposição. Não foi uma questão muscular, não foi uma questão de baque, não foi absolutamente nada que configure preocupação de longo prazo. Foi uma indisposição, quando o cara tá ali. Não ficou muito claro que tipo de indisposição, mas muito provavelmente algo parecido com o que teve o Christensen, né? A famosa caganeira. Para não ficar, para não deixar em situação aí de mistério. Muito provavelmente foi isso. Pode ter sido uma dor de cabeça, nada que vá tirá-lo de domingo. É só tomar um remédio aí para... Não vou falar nome para não divulgar nenhuma marca, né? Vai que depois dessa marca virar alvo de processo e aí, olha, tá vendo? O Blogueira Brasileiro divulgando. Mas enfim, só tomar algum desses remédios que revigora a flora intestinal, tá ponto para outra, até porque o próprio Christensen não estava à disposição contra o Olympiacos por conta disso. Ontem não treinou e hoje já estava 100%. Então é o tipo de coisa que a gente sabe como funciona, acontece com qualquer ser humano, inclusive com jogador de futebol,
mas não precisa ir de uma semana, 15 dias para estar de volta e não é nada que te faça perder vigor físico. Enquanto tá doente é complicado, depois que passa, tu volta a estar 100% rapidamente. Então, se a gente for somar, olha que doideira, se a gente for somar dúvidas e confirmados, o Barcelona tem 6 jogadores entre dúvidas e confirmados. E o Barcelona tem o De Jong com esse susto, somado ao Christensen, que também deu susto durante a semana. 8 jogadores que em algum momento da semana a gente precisou falar de problemas físicos. O Real Madrid tem 7. Então, ambas as equipes com uma situação física bastante complicada. No caso do Real Madrid, a gente pode apontar para o Mundial de Clubes. No caso do Barcelona, é um pouco difícil de entender por que tantas lesões no começo da temporada. Mas quando a gente abre o escopo de análise e vê que o Girona, o Atlético de Madrid e várias outras equipes do Campeonato Espanhol também estão com pelo menos 5 jogadores no seu DM, no seu departamento médico, a gente vai começando a perceber que talvez a gente não consiga jamais, enquanto for esse o cenário do calendário, nunca, jamais, nós teremos todos os jogadores à disposição de nenhuma equipe que esteja disputando múltiplas competições. A gente tem que se acostumar com isso. Nunca mais, enquanto o calendário for esse, a gente vai ter os 11 titulares 100% para jogar uma partida. E no caso de partidas como foi Barcelona e PSG, a maioria dos principais jogadores ou não estavam em campo ou estavam com condições limitadas. No caso do clássico, que vai acontecer domingo, já não vai ser tão impactante quanto foi Barcelona e PSG, mas também alguns jogadores importantes não estarão à disposição. É aquela velha discussão, né? Qual é o tipo de futebol que a gente quer? A gente quer jogo quarta e domingo, quarta e domingo, quarta e domingo, o ano inteiro, consciente que a gente nunca vai ter os melhores jogadores disponíveis simultaneamente, mesmo nas partidas mais importantes, ou a gente quer esses jogadores disponíveis, bem cuidados, 100%, para a gente poder ver os melhores contra os melhores, mas abrir mão de assistir tanto o jogo quanto está assistindo. Tirar os jogos do meio da semana, ter jogo só fim de semana e uma vez ou outra, uma vez por mês, ter um jogo na quarta-feira. Não é uma decisão fácil para quem assiste. Eu pessoalmente preferi uma reformulação no calendário, quem sabe encontrar um pouco mais de equilíbrio, mas isso não aconteceu, a realidade do momento é essa. Entre dúvidas e confirmados, 8 jogadores do Barcelona foram em algum momento da semana conversados como dúvida. O caso do De Jong e do Christensen não chega a ser dúvida, mas enfim. E no caso do Real Madrid, 7 jogadores que tem aí essa situação. Deixa eu só contar do Real Madrid de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É 7 mesmo, né? É 7 mesmo. Então, vamos ver como vai ficar o clássico. Depois a gente vai trazer várias análises táticas, várias análises técnicas. A gente vai fazer o 1 contra 1. A gente vai ter uma programação bastante especial para o clássico de domingo. Mas no plantão do doutor Norman, o doutor que nunca se formou em medicina, a gente tem aqui essas informações, essas opiniões, e você do outro lado fique à vontade para comentar, concordando ou discordando com o que escutou nesse vídeo. A gente já se encaminha, portanto, para encerrar essa interação, mas antes deixa eu reforçar o lembrete que eu fiz lá no começo. Não sai desse vídeo, principalmente você que ficou comigo até o final, sem curtir, se inscrever e hypar. Fazendo tudo isso, você me ajuda a continuar crescendo e a levar um conteúdo cada vez melhor para blaugranas espalhados pelo mundo inteiro. Por hoje, a gente encerra. Aquele abraço e até o próximo vídeo.